Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Fernanda. Como é que vocês estão? Há quanto tempo, né? Tava com saudade de gravar. Nem sempre a gente consegue fazer o que a gente gostaria, mas eu estou aqui agora e eu fiquei com muita vontade de conversar com vocês sobre uma leitura que eu fiz, que na verdade foi a última leitura. Já tem um tempinho aí que eu não gravo, então eu tô planejando trazer um vídeo falando sobre as minhas últimas leituras. Tem aí alguns livros que foram, assim, ótimas leituras que eu quero trazer aqui para o canal, conversar com vocês. Mas essa leitura aqui eu já quis vir aqui correndo conversar com vocês, porque foi muito legal, foi uma leitura muito divertida, que é o Burnout, da Sophie Kinsella. Esse livro, eu comprei, sendo bem sincera, pelo tema. Eu achei muito legal um livro que fala sobre algo que é tão atual e que tem tanta gente vivendo. Eu, inclusive, tenho lidado com isso também na minha vida. Por isso que, às vezes, os vídeos aqui também não são tão frequentes, porque eu estou lidando com isso. E é por isso que eu me interessei por esse livro. E eu, assim, nunca tinha lido nenhum livro dessa autora. Eu achava que seria, assim, uma leitura, enfim, levinha e tal, e eu gosto de livros assim, mas não é a minha primeira, não é a minha preferência, né, de livros. Então eu gosto de ler mais os clássicos, mas eu também curto fazer umas leituras assim mais leves de vez em quando, então eu acabei demorando um pouco mais para conhecer essa autora por esse motivo, mas assim, nossa, eu amei. E eu já quero ler outros livros dela também. Eu sei que tem filme também, né, de adaptação de livro dela, que eu já fiquei curiosa também. E então, vou falar um pouquinho sobre esse livro com vocês. Aqui a gente vai conhecer a história da Sasha. Ela trabalha em uma empresa de uma dessas empresas modernas, jovens, que tem assim um crescimento abrupto e uma empresa que tem assim várias formas assim de lidar com seus funcionários de uma maneira mais moderna, então já tendo essa questão, né, do bem-estar e da felicidade dos funcionários como uma pauta ali importante da empresa. Só que como, né, tudo que é um processo de mudança, muitas vezes as pessoas acham que estão implementando algo, mas na verdade não, na verdade estão ainda agindo da mesma maneira de antes, só que com um discurso diferente, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, tanto em empresas quanto em pessoas mesmo, né? As pessoas, elas querem fazer parte, né, das mudanças e né, das coisas, enfim, ditas legais e tem coisa que realmente é muito legal, mas como tudo é um processo, mudança é um processo, inclusive eu vou falar sobre isso também com relação ao próprio burnout, né? A gente vê que muita gente acaba caindo realmente nisso, né? De ter um discurso muito elaborado, mas se você for realmente olhar aquilo ali, não é verdadeiro, não tá, né? A pessoa não tá de fato, ou a empresa no caso aqui, agindo realmente daquela forma, né? Então essa empresa aqui, ela tem esse discurso, né? Tem várias atividades aqui na empresa com os funcionários que pretende ser um movimento de bem-estar, de cuidar das pessoas, mas que acaba trazendo mais estresse ainda, além de toda essa dinâmica empresarial e dessa pressa, né, por crescimento, por geração de lucro, enfim. E aí ela acaba tendo uma sobrecarga no trabalho, e aí acontece algo que é engraçado, mas, enfim, na verdade, é ela tendo ali meio que um surto, assim, de estar no limite mesmo, né, emocional, e
ela precisa tirar ali um tempo, umas férias para ela cuidar dela e reavaliar a vida dela como um todo. Nisso ela vai para uma cidadezinha litorânea e ali ela vai conhecer pessoas que vivem de outra forma, tem um romance aqui muito legal, enfim, é basicamente essa sinopse, né? O que eu contei é o que acontece no início do livro, então só para vocês terem uma ideia assim do que acontece. Por que esse livro me cativou tanto? Porque é uma história que trata de um tema importante, um tema que me interessou muito pessoalmente, inclusive, mas não só, né? A gente sabe que o burnout é algo que está aí, né? Infelizmente, muitas pessoas estão passando por isso. E então, pela curiosidade, mas assim, eu também gostei muito de ler um livro que trata de um tema complexo, complicado, difícil, mas de uma maneira leve, sabe? Eu gosto muito, já falei aqui em outros vídeos que eu gosto muito disso, de você trazer um tema importante, só que de uma maneira leve, não diminuindo a importância daquilo ali, mas fazendo com que realmente a gente possa se aproximar e se debruçar sobre aquilo ali sem medos, sem apreensão, sem uma densidade absurda, né, a ponto de você, né, não querer ler aquilo ali, não querer se aproximar, enfim. Então, eu achei muito legal isso, porque trata do burnout de uma forma leve e realmente trazendo aqui o que de fato acontece. É claro que até por alguém que vive, né, que está lidando com isso, eu posso dizer que é um romance, né? Então, assim, aqui as coisas acontecem de uma forma mais rápida, né? As mudanças, as transformações. E a gente sabe que na vida não é bem assim, né? As coisas demoram mais tempo, né? A gente mudar, né, a nossa vida, né? Algo que não acontece assim em questão de semanas, né? Nem sempre meses. Então, é algo que, claro, né? Aqui nesse livro, enfim, é um romance, né? Uma história de ficção. Ok, a gente passa por isso, tudo bem. Agora, é interessante isso, né? A gente vê a personagem reavaliando muita coisa na vida dela, ela tentando, né, essa coisa também que a gente vê hoje em dia, ela tem uma lista aqui de 20 passos, né, ao fazer ali aqueles 20 passos, ela vai recuperar a saúde mental dela, ela vai voltar a ter uma vida maravilhosa, e o quanto que isso também muitas vezes pode acabar sendo tóxico. Você ficar se cobrando, né? Porque acaba sendo a mesma mentalidade, só que é o que a empresa também fazia com ela, né? Assim, você quer muito melhorar, a intenção é boa, mas você, na mesma mentalidade da cobrança, da pressa por mudança, né? Você acaba caindo numa toxicidade, né? Então, e aí eu achei muito legal, porque esse livro ele traz não só essa coisa de encontrar o equilíbrio com relação a esses passos que a gente ouve, né, nós aqui, né, a gente ouve muito, que é essa coisa, né, do meditar, você fazer yoga, você se exercitar, você procurar ter uma alimentação mais saudável, essas coisas todas, né, que a gente ouve aqui, e se conectar com a natureza, né, os passos têm a ver com isso, né. E é claro que tem verdade nisso que é dito, só que a gente tem que tomar cuidado para não, né, com a mesma mentalidade, não cair na coisa né, se obrigar, se cobrar e aquilo ali virar mais um peso, sabe? Então isso ela trouxe aqui, eu achei muito legal, muito interessante, e também ela trouxe outras formas de encontrar a felicidade além dessas. Encontrar a felicidade no simples, encontrar a felicidade real, né? Assim, esse bem-estar na vida a partir das pequenas coisas, a partir de você curtir estar com as pessoas, de você se permitir
sim, ok, eu vou ter uma alimentação mais equilibrada, vou procurar ir mudando aí com o tempo uma coisa ou outra, né? Mas eu também vou me permitir comer uma coisa que eu gosto muito e que não é tão saudável, e isso também me traz felicidade, sabe? Assim, essa coisa do equilíbrio, né? Eu achei muito legal que ela trouxe isso aqui no livro, né? De você conhecer pessoas, pessoas imperfeitas, e as pessoas sendo imperfeitas, elas se sentem mais em paz porque elas podem simplesmente ser elas. Os personagens aqui, inclusive, dessa cidadezinha que ela vai, me lembrou muito os personagens da cidade do Gilmore Girls, para quem conhece a série, né? São personagens exóticos, engraçados e pessoas que têm bom coração. Então, assim, realmente me remeteu muito isso, esse clima. Eu gostei muito, achei muito legal. Então, essa coisa assim de você poder relaxar, poder desacelerar, poder ser imperfeito, poder fazer uma alimentação equilibrada e também você poder comer algo que você gosta muito e que não é tão saudável, né? Você procurar se aceitar, né? Então, assim, a cura do burnout muito mais como uma desaceleração do que como uma busca incessante por melhora, por mudança, sabe? Eu achei muito legal. E tudo assim de um jeito muito divertido, muito divertido. Inclusive, ela vai encontrar um cara nessa cidadezinha que também está passando pela mesma coisa que ela, também está lidando com burnout. E isso é muito legal porque são duas pessoas que estão se relacionando ali, fazendo uma amizade, né, num primeiro momento, a partir de serem imperfeitos, né? Ninguém ali está com a vida super, né, bem sucedida e tudo correndo bem. Não, tá todo mundo ali lidando com um monte de problemas que nunca imaginou que fosse passar. E isso eu achei muito legal também, né? A amizade sincera, né, de pessoas que podem ser quem são, que não precisam ser perfeitas, não precisam ter tudo sob controle. Isso eu achei muito legal também. Então, é isso. Nossa, estou falando muito, né? Mas é um livro que aqueceu meu coração, trouxe reflexões e caminhos assim para quem está lidando com burnout. Realmente é um livro que eu senti assim que é saudável, uma leitura saudável para quem está passando por isso, sabe? Não é nada que vai fazer você se cobrar alguma coisa, entendeu? Porque às vezes a gente lê um negócio, ou a gente vê um filme, ou vê um documentário, alguma coisa assim, e a gente fica super animado de querer fazer aquelas mudanças, né? E aí depois acaba se frustrando, né? Porque dali a pouco não consegue sustentar. E esse livro não, esse livro ele fala mais sobre você desacelerar, relaxar, se aceitar, fazer mudanças realistas, mudanças possíveis, pequenas mudanças, você aprender a se gostar do jeito que você é, sendo imperfeito, você aprender a se relacionar e gostar de outras pessoas, elas sendo imperfeitas. Então, eu achei esse livro muito legal. Gente, fora que, mais uma vez, é muito, muito engraçado. É um dos livros mais engraçados que eu já li, assim, na minha vida. Com certeza é uma leitura que eu vou querer fazer de novo daqui a um tempo. E eu indico muito essa leitura para vocês. Para quem gosta de leitura leve e engraçada, trazendo temas importantes, mas sem deixar de ser leve, é ótimo, ótimo. Foi um livro que eu não conseguia parar de ler, assim. Então, eu indico muito para vocês, tá? Então, é isso. Essa é a minha resenha desse livro, da Sophie Kinsella. Eu quero ler outros livros dela, como eu falei. Não sei ainda qual, se vocês tiverem aí alguma recomendação de que outros livros dessa autora podem ser muito legais para mim, eu vou gostar muito. E eu espero vê-los em breve num próximo vídeo, logo logo, e trazendo aí, de repente, as leituras que eu fiz antes, que só teve livro bom, assim. Então, um beijinho para vocês. Eu espero que vocês estejam bem
e a gente se vê logo logo. Beijo. Tchau.